Então, olha só. Então, o que a gente chama de energia de pressão, a gente pode chamar de carga de pressão. O que a gente chama de energia de elevação, a gente pode chamar de carga de elevação. E o que a gente chama de energia cinética, a gente pode chamar de carga cinética. Então, olha só, isso tudo aqui, ó, a soma desses três termos de energia, né, é o que a gente chama de carga total. Então, isso aqui é a minha carga total, é a minha energia total. Portanto, o que é que essa equação de Bernoulli está me dizendo? A energia total no ponto 1 é igual à energia total no ponto 2, certo? Então, as questões que envolvem equação de Bernoulli, a gente sempre vai avaliar dois pontos, né? Então, a gente vai igualar a energia num ponto com a energia no outro ponto. Fatalmente, a gente vai zerar algumas coisas, né? Então, quando a gente tiver essa equação toda, fatalmente a gente vai zerar alguma coisa. E daí a gente vai achar uma equação um pouco menor, certo? Agora, olha só, em termos do desenho. Aqui eu tenho um tubo, certo? Essa linha aqui que está representando, alguém sabe me dizer qual é o nome dessa linha aqui? A linha que representa o escoamento. Alguém sabe me dizer qual é o nome dela? O nome dessa linha chama linha de corrente, tá? Então a linha de corrente, né, é a linha que junta, né, une os vetores velocidade do escoamento, né? Isso a gente está indo um pouco mais além do que você precisa, né? Mas é bom saber. Então a linha de corrente é a linha que une os vetores velocidade do escoamento. Beleza. O que é que esse desenho está me mostrando aqui, ó? Eu tenho um ponto 1 e eu tenho um ponto 2. Aqui. Vou botar aqui. Eu quero avaliar como é que se comporta a pressão, velocidade, né, em relação na relação desse escoamento. Então, no ponto 1, eu tenho P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1. O que é Z1? Z1 é a cota, certo? Z1 é a cota. Nesse desenho, ele colocou uma cota, né, um plano horizontal de referência aqui embaixo, né, um plano horizontal de referência aqui embaixo, de forma que esse ponto tem uma cota Z1 em relação à sua referência. Obviamente que nas questões que a gente for fazer, a gente vai colocar uma referência em um dos dois pontos, para daí a gente poder chamar aquela cota de zero, né? A gente vai mostrar um caso para você entender bem isso aí. Então, esse ponto 1 aqui, ó, ele tem uma cota Z1. Se eu tivesse colocado a minha referência, aqui, que é que seria o Z1? Z1 seria 0, porque eu coloquei a minha referência passando por esse ponto 1. Portanto, a cota dele é 0, né? Então, é isso que a gente vai fazer na maioria das vezes. A gente vai pegar um ponto e colocar referência naquele ponto, para daí a gente poder zerar um termo da equação. Beleza. Então, isso aqui é pressão, isso aqui é velocidade, isso aqui é cota. Então, no ponto 1. No ponto 2, pressão, velocidade e a cota do ponto 2. Certo? Então, beleza. Tá. Mas ali a gente viu a equação de Bernoulli da forma tradicional, né? Que é a equação que pressupõe que um fluido ele não vai ter aumento nem diminuição de energia, né? Portanto, ele vai ter uma conservação de energia, né, pura dele. Só que olha só, aquela equação, ela não fala nada a respeito de se eu tiver uma bomba e nem se eu tiver perda de carga. Então perceba o seguinte, nesse ponto 1 aqui, ó, eu tenho uma energia que eu vou chamar de H1. Lembre-se que o H é a notação que a gente está dando aqui para carga total, para energia total, né?
Então, a energia total no ponto 1, né? Tô vindo aqui, né? Escoando. Aí eu tenho uma máquina. Vamos imaginar que essa máquina seja uma bomba. Quando esse fluido chegar aqui na máquina, essa bomba, ela vai adicionar energia no meu fluido ou ele vai retirar energia do meu fluido? Ele vai adicionar energia do meu fluido. Então, a energia que eu tinha depois eu ganhei uma energia da bomba, né? Só que durante esse escoamento, ó, até chegar ao ponto 2, antes de chegar ao ponto 2, esse fluido, ele perdeu carga, né? Ele perdeu energia em decorrência do atrito nas paredes da tubulação, em decorrência do atrito das partículas internas. Então, ele perdeu energia na forma de atrito. Então, ele ganha energia pela bomba, mas ele perde energia na forma de atrito. Então, ele perdeu energia, H perdido, de 1 até 2. Então, ele perdeu energia na forma de atrito, né, de 1 até 2. Então, ele tinha um valor de energia, ganhou energia na bomba, perdeu energia através da perda de carga. O que é que vai sobrar? Vai sobrar a energia que ele vai chegar em 2. Então, a energia que ele vai chegar em 2 é a energia que ele saiu de 1, mais a energia que ele ganhou na bomba e menos a energia que ele perdeu através da perda de carga. Então, dessa forma, eu consigo escrever uma equação de energia, né, que ela leva em consideração o ganho de energia que o meu fluido teve em termos de bomba e a perda de energia que o meu fluido teve em termos de perda de carga, né? O que é o H1? O H1 é a energia total no ponto 1. O que é que vai ser o H1? O H1 é isso aqui. Mais o H da bomba, que é que eu chamei de máquina, né? Menos H das perdas de 1 até 2 é igual ao H2, que é a energia total que ele chegou aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de equação de Bernoulli modificada. É isso que eu vou falar. Aqui eu dei o caso de uma bomba, né, que eu estou adicionando energia no meu sistema. Mas imagine se eu estivesse falando de uma turbina. Então, o fluido, ao passar por uma turbina, o fluido vai perder energia, porque ele vai perder energia para acionar aquela turbina. Então, eu botei aqui mais H bomba, mas poderia ser menos H de uma turbina, por exemplo. Por isso que a equação geral a gente chama de mais HM. Então, a gente chama de mais HM. Se HM for uma bomba, HM é igual a HB, sinal positivo. Se HM for uma turbina, HM igual a menos HT, porque ele está perdendo energia. Certo? Quantas vezes caiu na prova de engenharia de petróleo uma questão envolvendo bomba, turbina? Nenhuma. Nenhuma. Isso cai, né, frequentemente na prova de equipamentos mecânica e na de processamento, mas na prova de petróleo nunca caiu. Só que é melhor a gente se cobrir, né? Então, beleza. Então, isso aqui é o que a gente chama de equação de Bernoulli modificada. Assim, alguns autores, eles escrevem assim, ó. Eles pegam isso aqui, multiplicam tudo por gravidade. Aí vai ficar como? Vai ficar... Você pode ver essa equação dessa forma. Se você pegar isso aqui tudo e multiplicar por gravidade, todo o termo por gravidade, isso aqui vai se tornar isso aqui, né?
Só que é melhor você escrever dessa forma, porque dessa forma você vai ter os valores em metro, que é o valor que normalmente vem escrito nas questões de perda de carga. Então, é melhor você se habituar a escrever a equação de Bernoulli dessa forma aqui que eu mostrei para você. Mas isso aqui não está errado, tá? É só uma outra maneira de escrever a equação de Bernoulli. Normalmente os livros de física, eles escrevem dessa maneira aqui. Se você pegar o Halliday, ele vai ter escrito daquela maneira. Me diz uma coisa. Olha só. Essa equação, ela diz algumas coisas pra gente. Se eu não tiver bomba, esse termo aqui some, né? Se eu não tiver bomba e não tiver perda de carga, esses dois termos somem, né? Então você está percebendo já o seguinte: o que importa é você saber a modificada. Se você souber a modificada, de acordo com o que a questão for te dizendo, você some um termo ou outro. Normalmente, né? Você vai sumir tudo. Vai ficar com a Bernoulli normal. Mas tem casos que ele pergunta de perda de carga. E como é que eu quero que você enxergue a perda de carga? Você percebe o seguinte: imagine que eu não tenho essa bomba aqui. Eu tenho um fluido escoando aqui, ó, entre um ponto 1 e um ponto 2. Só usando a equação de Bernoulli, eu sei que isso aqui tem perda de carga. Como é que eu calculo a perda de carga? Eu tenho dois pontos de um escoamento. Eu sei que ele perdeu carga aqui. Como é que eu descubro qual é o valor da perda de carga? Como é que eu faço? Sem usar fórmulas de perda de carga. Só com a equação de Bernoulli. É, isso aí. Então assim, se eu sei que tem perda de carga, significa que o valor de energia mudou. Se o valor de energia mudou, o responsável por aquele valor de energia mudar, né, foi a perda de carga. Então, se eu calcular a energia total em 1, depois eu calculo a energia total em 2, e eu comparar, vão ser valores diferentes. Essa diferença, o responsável é a perda de carga, né? Matematicamente, o que é que eu estou falando? Matematicamente, eu escrevi isso aqui, ó. H1 menos H das perdas é igual a H2. Se eu isolar o H das perdas é igual a H1 menos H2. Não é isso? Matematicamente, o que você já sabe de uma maneira intuitiva, eu escrevi matematicamente aqui. A perda é a diferença do que eu tinha quando eu comecei em 1 e do que restou quando eu cheguei em 2. Intuitivo isso aí, né? Beleza. Então, essa é uma das maneiras de você calcular a perda de carga nas questões da prova do Sesgren-Hill. A outra maneira a gente vai ver daqui a pouco, né? Que é usando equações de perda de carga propriamente ditas. Tudo bem até aí? Beleza. Então, olha só. Agora a gente vai falar de perda de carga. Questões envolvendo cálculo direto de perda de carga já caiu na prova de engenheiro de petróleo? Já. Quando? Numa época que quem fazia prova de engenheiro de petróleo eram os engenheiros de petróleo. Em 2005. Então, em 2005, se você for pegar a prova de 2005, a primeira prova logo que tem, né, no hall de provas de vocês, você vê que é uma prova que é muito mais difícil que as outras, né? Quando você pega a prova, você já vê que o nível é totalmente diferente. Então, naquela prova, a abordagem de mecânica dos fluidos é muito mais aprofundada do que o que a gente tem hoje. Então, naquele momento, caiu perda de carga. Pode cair novamente? Pode. Porque não tem nada de muito difícil aí. E cai de maneira recorrente, né, nas provas de mecânica e processamento. Então, por isso que eu optei por falar isso para vocês. É melhor a gente sempre pensar em se cobrir aqui. Beleza. Então, assim, nas provas de petróleo, eles costumam pedir que você calcule a perda de carga em termos de uma diferença de energia, que foi o que eu acabei de falar. Mas a outra maneira de eu calcular a perda de carga é o cálculo da perda de carga pelas formulações de perda de carga. Então, a perda de carga, ela é dada de duas formas. Uma é a perda de carga distribuída.
e a outra é a perda de carga localizada. Quantas vezes já caiu a perda de carga localizada na prova? Nenhuma, zero. Zero. Nunca caiu. Agora aqui cai bastante. Certo? Então o que é a perda de carga distribuída? Perda de carga distribuída é o seguinte. Toda vez que você falar de perda de carga distribuída, você vai lembrar de trechos retos de tubulação. Então, quando eu tenho trechos retos de tubulação, eu vou ter energia perdida ali, né? Em decorrência do atrito que esse fluido tem com as paredes da tubulação e em decorrência também do atrito que esse fluido tem entre partículas dele mesmo. Certo? Então, a perda de carga distribuída aqui, ó, é a perda de carga que está relacionada com longos trechos de tubulação. Então, quando você vê uma tubulação longa, a parte reta, perda de carga distribuída. Beleza. Perda de carga localizada é a perda de carga que a gente tem nos acidentes. O que é acidente? É, por exemplo, uma válvula, né? Por exemplo, se aqui tivesse uma válvula, né? Se aqui tivesse uma curva, se tivesse um T, se tivesse uma redução, então ele vem aqui, ó. Certo? Então a perda de carga distribuída é uma perda de carga, né? É uma perda de energia, que é chamada de uma perda de energia singular. Então é uma perda de energia que é ocasionada pelo fato de você estar mudando a direção do fluido. Então quando você muda a direção de um fluido, você faz com que ele perca energia. Claro que também no caso de válvula tem a perda de energia em decorrência dos internos da válvula, né? Mas só o fato de você mudar a energia, né? O sentido da velocidade, você vai fazer com que haja uma perda de energia nesse fluido, tá? Beleza, então perda distribuída, trechos retos, perda localizada, válvula, curvas, né, reduções, etc. tal. Perda de carga distribuída. Perda de carga distribuída, você vai ter que saber essa equação. Você vai ter que decorar ela, né? Então, é o seguinte. Essa equação é a equação de Darcy, né? Ele vai me dar o meu valor de perda de carga. Anote aí. Esse H, ó, que vai ser encontrado está em metros. E esse H, que é o H, né, da perda de carga, ele necessita dos seguintes termos. O primeiro, F. F é o fator de atrito. Tá. O que é que eu quero que você anote aí? Se o escoamento for laminar, o valor de F é calculado como? Como o quê? Quem sabe? Quase isso aí, 64 sobre Reynolds. Então ele é calculado da seguinte forma: fator de atrito igual a 64 sobre Reynolds. Preciso decorar? Preciso. Isso aqui não é uma democracia. Certo. Então, se o escoamento for laminar, o fator de atrito pode ser calculado de uma maneira simplificada, que é F igual a 64 sobre Reynolds. Certo? Ponto. Se o escoamento for turbulento, deverá ser utilizado o diagrama de Moody. O diagrama de Moody. Turbulento.
Não, transiente não. O transiente eu poderia utilizar o diagrama de Moody também. Eu tenho um trecho lá que eu posso colocar. Mas se for laminar, 64, se não for laminar, né, todo o resto, transiente ou turbulento, diagrama de Moody. Beleza. Então, olha só. Vamos comentar algumas coisas que eu não aguento mais cair em prova, né? Se a velocidade dobrar, a perda de carga fica dobrada, verdade? Não. Porque a velocidade está elevado ao quadrado. Então, se a velocidade dobrar, a perda de carga fica multiplicada por 4, né? Agora, os outros termos não. Se o comprimento dobrar, né, a perda fica dobrada, e se o diâmetro dobrar, a perda fica dividida pela metade. Mas assim, normalmente eles perguntam da velocidade. Beleza. Qual é o valor? Desculpe. Qual é a unidade de F? Adimensional. Então, F é adimensional. Beleza, aqui você lembra vagamente desse diagrama, né? Você lembra que se você estudou, eu estudei na UFBA, se você estudou na UFBA, você viu isso em fenômeno de transporte 1. Acho que na FACS é fenômeno de transporte também o nome da disciplina, né? Então você lembra, você já fez isso aí. Agora o que eu quero que você perceba antes da gente falar do diagrama. Não, deixa eu falar daqui a pouquinho. É o seguinte, vamos falar do diagrama então agora. Beleza, você olhou, você não entendeu absolutamente nada, né? Mas vamos para o que importa. E antes de mostrar o diagrama, vamos ver o que eu vou colocar aqui. Aspectos importantes do diagrama de Moody. No regime laminar, F depende somente do número de Reynolds. E pode ser calculado como você já notou. 64 sobre Reynolds. Por que eu grifei o somente? Porque você pare com essa mania de se tremer todo quando vê a palavra somente. Se eu falasse essa frase aqui e perguntar quem acha que é verdadeiro, ninguém ia falar que achava. Então F depende somente do número de Reynolds. É F 64 sobre Reynolds. Depende somente do número de Reynolds. Isso já foi questão. Essa afirmativa, né? Vamos ver o segundo, o que ele fala. De maneira geral, quando o Reynolds aumenta, o fator de atrito diminui. Vamos dar uma barra aqui para a gente voltar. Quando o Reynolds aumenta, o fator de atrito diminui. Vamos vir para o gráfico. Eu falei isso aqui, ó. Quando o Reynolds aumenta, o fator de atrito diminui. Deixa essa informação guardada aqui. Agora vamos para o gráfico. Aqui embaixo é o número de Reynolds. Do meu lado direito é a rugosidade, escreva aqui no cantinho, relativa. Rugosidade relativa, né? Rugosidade relativa, que é a rugosidade sobre o diâmetro. Isso aqui você não precisa gravar. Fique feliz. Você só precisa saber que isso aqui é rugosidade relativa. Então aqui embaixo eu tenho o número de Reynolds, aqui desse lado eu tenho a rugosidade relativa e desse outro lado eu tenho o fator de atrito. Você lembra que o número de Reynolds até 2000 é o regime laminar. Então, no número de Reynolds até 2000, aqui, perceba que isso aqui é uma escala que não é uma escala normal, né? 10 ao cubo, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, etc. Então, no número de Reynolds até 2000, passei um traço aqui, olhe como é que se comporta a questão do fator de atrito. Então, daqui até aqui é laminar, certo? Só passei esse traço para você perceber. Então, você percebe
que o meu gráfico é uma reta. Você vê que ele escreve aqui no próprio gráfico, F é igual a 64 sobre Reynolds. Então, perceba o seguinte, eu estou só falando do laminar. Então, o laminar, né, o fator de atrito no regime laminar, ele tem um comportamento retilíneo decrescente, cuja equação é 64 sobre Reynolds. À medida que eu vou aumentando o número de Reynolds aqui, ó, eu tenho esse número de Reynolds aqui. Vou subir até a minha expressão, rebato para cá. Achei um valor de fator de atrito. Tem um outro número de Reynolds aqui. Subi, rebato para cá. Achei um outro valor de fator de atrito. Menor do que esse. Venho para o terceiro. Rebato. Um outro valor de fator de atrito. Menor do que os outros dois. Né? Isso está claro na equação. Quando eu aumento o número de Reynolds, eu diminuo o fator de atrito. Isso você já sabia matematicamente, né? Que é 64 sobre Reynolds. Mas você está vendo o comportamento gráfico disso aí. Então, quando eu aumento o número de Reynolds, eu diminuo o fator de atrito. Beleza. E você percebeu uma outra coisa também. Para eu descobrir o fator de atrito aqui, ó, eu só precisei saber do número de Reynolds. Eu peguei o número de Reynolds aqui, ó, subi e rebati. Então, apenas com o número de Reynolds, somente com o número de Reynolds, eu pude descobrir o fator de atrito do regime laminar. Então, beleza, esse aqui é o regime laminar. Vamos para o regime turbulento. Certo? No regime turbulento, ele tem uma parte que ele chama de turbulência completa. E uma outra parte aqui que eles tem autor que bota como zona de transição, tem autor que bota zona de turbulência. Então, eu tenho uma primeira parte aqui e tem uma outra parte que eu chamo de turbulência completa. Essa primeira parte eu posso chamar de zona de transição ou só turbulento. Nessa primeira parte aqui, ó, eu tenho gráficos decrescendo. Então, à medida que eu vou aumentando o número de Reynolds, eu também vou diminuindo o fator de atrito. Só que perceba o seguinte: para o escoamento laminar, bastou eu calcular o número de Reynolds, subir e rebater. Se eu estou no turbulento, eu calculei o número de Reynolds, vou subir. Eu vou parar em qual dessas retas aqui? Aqui eu só tinha uma opção de curva, né? Então eu peguei o número de Reynolds, subi, só tinha uma opção de curva, rebati e achei. Mas aqui, ó, quando eu calculo o número de Reynolds, eu subo, eu tenho muitas opções de curva. Essa. Qual é a curva que eu vou usar? Quem sugere? Como é que eu faço então? Como é que eu faço para usar o gráfico e achar o fator de atrito? Então, é isso aí. Então, olha só. Repetindo para você que não entendeu o dilema aqui. Para o laminar, apenas com o número de Reynolds, quando eu subo no gráfico, eu tenho apenas uma opção de curva. Então, eu subir no gráfico, eu vou usar essa curva. E vou rebater para achar o fator de atrito. No turbulento, eu tenho várias curvas. Então, quando eu tenho um número de Reynolds e subo, eu não sei se eu rebato aqui, eu não sei se eu rebato aqui, eu não sei se eu rebato aqui. Então, o que é que eu preciso saber? Então, para o regime turbulento, além do número de Reynolds, eu preciso saber o valor da rugosidade relativa. Hipoteticamente falando, vamos dizer que eu peguei a rugosidade relativa, calculei, coisa que você nunca vai fazer, eu calculei e achei 0,01.
Se eu calculei a rugosidade relativa e achei 0,001, significa que a curva que me interessa é essa daqui. Teoricamente era para eu seguir essa linha, viu? Então, eu calculei a rugosidade relativa, achei 0,01. Olhei aqui, ó, a curva que me interessa é essa. Calculei o número de Reynolds, achei um valor qualquer. Quando eu subir, eu vou rebater nessa curva. E daqui eu vou achar o fator de atrito. O que é que eu quero te dizer com isso? No regime turbular, Reynolds depende somente, fator de atrito depende somente do número de Reynolds. No regime turbulento, não. No regime turbulento, fator de atrito depende de Reynolds e da rugosidade relativa. Qual é a unidade de rugosidade relativa? Adimensional. Então, isso aqui também é adimensional. Então, teve uma questão de prova que falou assim: o único número adimensional relacionado para o cálculo de perda de carga é o número de Reynolds. Verdade ou falso? Falso, porque a rugosidade relativa influencia também, tá? Então essa proposição foi falsa. Beleza. Então olha só, essa segunda parte que eu estou falando para você, perceba o seguinte: nessa zona aqui, que tem livro que chama de zona de transição ou zona de turbulenta, para calcular o fator de atrito, eu dependo. O fator de atrito depende de Reynolds e da rugosidade relativa. Então é o seguinte: de maneira geral, o fator de atrito depende de Reynolds e da rugosidade relativa. Só que existem duas exceções. A primeira exceção, laminar. Laminar só depende de Reynolds. Turbulência completa, que é o que eu vou falar agora. Então perceba o seguinte: vamos falar agora que eu fiz um novo cálculo de rugosidade relativa e achei 0,01. Esse aqui 0,01. Eu achei esse valor aqui de rugosidade relativa. Certo? E aí eu calculei o número de Reynolds e achei que o número de Reynolds era, aqui é 10 a sexta, eu achei que o número de Reynolds era 2 vezes 10 a sexta. Então 10 a sexta, 2 aqui, né? Então eu vou subir aqui e vou rebater. Então, repetindo, eu calculei a minha rugosidade relativa e achei 0,01. Calculei o meu número de Reynolds e achei que o Reynolds era 2 vezes 10 a sexta. Com a rugosidade relativa, eu identifiquei qual é a minha curva. Com o número de Reynolds, eu subi e defini o ponto específico. Com isso, eu rebati e achei o fator de atrito. Até aí tudo bem. Agora me diz uma coisa. Eu primeiro falei que achei Reynolds. Vou até anotar aqui. Reynolds igual a 2 vezes 10 a sexta mais rugosidade relativa igual a 0,1. Isso me deu um fator de atrito que eu vou chamar de F. E se eu te perguntar Reynolds igual a 10 a sétima para a mesma rugosidade relativa, qual vai ser o fator de atrito que eu vou achar?
Eu primeiro falei que o Reynolds era 2 vezes 10 a sexta. Agora eu aumentei o Reynolds. Eu estou te falando que o Reynolds agora é 10 a sétima. Qual é o fator de atrito? O mesmo. Por quê? O 10 a sétima aqui, ó, quando eu subo ele, eu caio na parcela da curva que é horizontal. Então, quando eu rebater aqui, ó, vai cair no mesmo lugar. E se eu falasse que foi 10 oitava? Mesma coisa. Portanto, a partir do momento em que eu tenho uma turbulência completa, que você vê que essa curva que define, a partir da turbulência completa, a minha curva fica horizontal e, portanto, o fator de atrito depende do número de Reynolds? Não. Então, a partir da turbulência completa, o fator de atrito depende somente da rugosidade relativa. Então, calma que é muita informação. Então, vamos recordar aqui. Eu falei para você que, de maneira geral, o fator de atrito depende de Reynolds e rugosidade relativa. Isso é o geral. Existem duas exceções para o geral. A primeira, se for laminar. Se for laminar, ele vai depender somente de Reynolds. E o fator de atrito é calculado como 64 sobre Reynolds. Segunda exceção, se for turbulência completa. Se for turbulência completa, o fator de atrito vai depender somente da rugosidade relativa. E vai ser calculado pelo diagrama de House, de Moody-House, né? Beleza? Para o cálculo do fator de atrito para turbulento, existem algumas expressões aí, Colebrook, não sei o que lá, mas que você não precisa saber, tá? Não precisa saber. Beleza? Então vamos aqui para as observações que eu fiz, agora que eu já mostrei graficamente o que eu estava falando. De maneira geral, quando o Reynolds aumenta, o fator de atrito diminui. Ver gráfico. Entretanto, na região completamente rugosa, o fator de atrito independe do número de Reynolds. Nessa região, F depende apenas da rugosidade relativa. Certo? Tem uma outra coisa. Essas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui. Cada uma dessas linhas equivale a um valor de rugosidade relativa. Beleza. Porém, essa primeira linha aqui de baixo, que não chega a nenhum valor de rugosidade relativa. Você vê que ela morre aqui, ó. Essa primeira linha aqui de baixo, que chega até aqui, não tem rugosidade relativa, ela não chega até lá. Essa linha é chamada de linha de tubo liso. Portanto, o fator de atrito, né, no caso de um tubo liso, depende de Reynolds e da rugosidade relativa, certo? Falso. Depende somente do Reynolds. Porque é uma linha única. Se é uma linha única, basta eu subir com o Reynolds, ó, que eu já sei qual é a linha e já rebato. Então essa linha de tubo liso, ela não vai até a rugosidade relativa, ela para aqui no meio, né? Então para o tubo liso, o F depende somente do Reynolds.